Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores, Grupo Alvo, Grupo Conexão Ideal, RS Assessoria e APP Sindi Assiste. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, opiniões, sugestões de pauta aqui para os nossos comentários do YouTube ou para o nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar aí a sua dúvida. O nosso podcast de hoje é com o nosso patrocinador Rodrigo Salgado, da RS Assessoria. E nós vamos falar de uma situação, na terça-feira nós falamos com o Leonardo, do Grupo Alvo, sobre a questão de como proceder, como a portaria deve proceder quando recebe uma reclamação de barulho, né? Então, aí você pergunta assim, você é síndico, né? Bom, beleza, né? Agora eu já tenho como proceder, né? Pro condômino não vir tocar aqui na minha porta reclamar do barulho da criança de cima. Ela foi lá e fez a reclamação, o processo correto lá, de colocar no livro, tudo certinho. Mas e agora? O que eu faço com essa reclamação? Porque normalmente, o Rodrigo aqui, síndico profissional, ele vai confirmar para a gente, normalmente o condômino que fez a reclamação, ele fica pressionando o síndico, tipo, você viu a reclamação? Você tomou a atitude da reclamação? Olha, eu não fiquei sabendo se aconteceu algo. O que aconteceu com essa minha reclamação do livro? Então, agora, hoje, nós vamos falar exatamente como proceder após essa notificação, no caso, assim, essa comunicação efetivada, né? Então, assim, Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. É muito bom estar aqui com você. E assim, Rodrigo, é verdade isso, né? Todo mundo que Muita faz verdade. reclamação depois fica correndo atrás de você saber o que aconteceu com aquela reclamação, seja de barulho, seja de carro, seja de calor, né? Com todas as reclamações, muitas vezes que são registradas, a primeira coisa é que eles querem saber qual foi a solução imediata. E muitas vezes não tem uma solução imediata, quando se trata ainda mais de barulho, porque o barulho ele é muito Exatamente. relativo na situação condominial. Até Então, porque normalmente, né, você tem uma assessoria com a administradora, com o jurídico. Então, além de receber aquela reclamação, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o que você tem de provas daquela exato. reclamação, né? Por- Então, às vezes, aquela situação imediata que ele quer assim, tipo, que amanhã o filho do vizinho não pule mais na minha cabeça. Necessariamente não vai acontecer isso, né? E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não adianta simplesmente fazer uma reclamação, anotar no livro a reclamação. Muitas vezes, como se trata de barulho. Então, como a gente trabalha muitas vezes com fatos, e os fatos são áudio, imagens, isso vai validar ainda mais a nossa posição perante uma advertência ou até mesmo uma multa, certo? Então, assim, o condômino, muitas vezes, ele tem que ter a ciência que existe hoje leis que falam sobre barulho. Então, muitas vezes, a gente tem que... Muitos condomínios hoje já são equipados com decibelímetros. Por quê? Não se fazem mais construções como antigamente, que eram paredes mais grossas, etc. Então, assim, hoje você vê paredes um pouco mais finas e muitas vezes esse barulho ecoa pela parede. É verdade, ecoar pela parede ou pelo duto de ventilação, muitas vezes não é o seu próprio vizinho, ele está sofrendo do mesmo drama que você está sofrendo. Mas esse barulho pode vir de outros andares ecoando e parece que está ao seu lado. Por isso que nós devemos ter a prova e nós simplesmente é, informar que é o vizinho A, B ou C. Você tem que ser contundente na sua reclamação e muitas vezes ter provas. Por que, que o síndico fala esse tipo de situação? Fala isso? Porque muitas vezes ele pode criar um ônus para o condomínio. Quando ele vai indagar aquele vizinho ou ele vai aplicar, ele pode, em contrapartida, ter um processo
onde o síndico irá responder pelo condomínio. E, consequentemente, a gente cria um ônus, contratação de advogado, uma defesa e até mesmo pelo pagamento do condomínio que tenha sido lesado por aquela ação do síndico. É Então, importante você falar isso, né? Que nesses nossos 4 anos de Descomplicando, a gente já recebeu um convidado numa situação que ele explicou que ele estava recebendo várias multas, né? E a síndica toda hora, tudo por barulho. Diz que era barulho de criança, barulho de festa, barulho de tudo, né? E aí ele pegou e toda vez que ele recebia essa reclamação de barulho, né? Até manda aqui que é um amigo pessoal, o Rubens, né? Que esteve aqui com a gente. E toda vez que ele recebia, ele sempre tinha uma defesa, né? Uma vez eles reclamaram que barulho de festa. E naquele dia ele estava só ele e a filha em casa. A filha estava dormindo no quarto e ele estava na sala jogando videogame com fone de ouvido para não atrapalhar a filha. Então, assim, como a filha era pequena, de 2, 3, 4 anos, a filha já tinha ido dormir, era o final de semana dele com a filha já tinha ido dormir, e exatamente para não atrapalhar o sono da filha, ele estava jogando lá o joguinho, o jogo dele com fone de ouvido. E a síndica tocou, você está me importunando porque está tendo uma festa na sua casa. E aí depois ele até descobriu que, tipo, estava sendo até uma perseguição mesmo da síndica, foi toda uma situação. E é aquilo que você falou, né? Às vezes, nesse caso específico, depois até se comprovou essa perseguição da síndica. Mas ele entrou com a ação e depois até acabou ganhando, né? Esse cancelamento da multa. Mas é o que você falou. Às vezes, parece que a festa está tendo uma reunião de amigos e parece que está sendo na minha cabeça. Parece que é no apartamento do lado. Mas, na verdade, nós temos duto de respiração. Mas é lá no banheiro. Pois é, o duto é uma coisa que ele vai ecoa. ecoar Vai ecoar. demais. Você muitas vezes tem um barulho que está no sétimo andar e está ecoando no quarto. E parece que é o teu vizinho que está fazendo esse barulho. Quando a gente fala, e muitas vezes o síndico, ele vai já fazer a aplicação porque ele tem uma reclamação e o condômino que reclamou coloca com veemência informando, é a unidade tal. Gente, vamos apurar primeiro. Vamos apurar, vamos conversar com o condômino. Muitas vezes o que eu percebo hoje no dia a dia é que está faltando empatia. Por quê? Os condôminos, vizinhos de porta, não se falam nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Por muitas vezes ter receio de com quem está lidando. Então, muitas vezes, quando tem um problema, você imputa esse problema para a administração do condomínio, nesse caso o síndico, para que venha solucionar o problema. Gente, a gente tem que conversar com os condôminos, conversar entre si, identificar, verificar o porquê daquele barulho. Lembrando que existe hoje leis onde fazem a questão do barulho, muitas vezes o barulho durante o horário comercial e o barulho durante o horário noturno, que é um decibelímetro que vai determinar a questão daquele ruído. E pasme, gente, muitas vezes tem uns ruídos que são permitidos pela lei e a gente faz muitas vezes um jus a que está errado ou que não podemos seguir. É a própria lei que diz isso. Podemos falar, o decibelímetro ele não está mensurado, ele não está validado pelo Inmetro. Aquilo somente é para a gente ter a prova dos 9, para a gente verificar se de fato está tendo um ruído que seja excessivo ou incômodo do outro. Uma coisa também importante, né? A gente também tem que analisar a situação do vizinho, que nem se falou, a empatia, né? Porque hoje a gente tem várias situações que tem pessoas com TDAH, pessoas autistas, né? Pessoas com depressão. Então, assim, infelizmente a gente tem que conversar, tem que tentar solucionar, mas às vezes não tem muita solução para aquela situação. Se é um autista e ele trocou o dia pela noite, às vezes você vai lá e fala com quem mora com ele, né? Então, com o pai, ou até mesmo com o irmão, ou com uma esposa, e a pessoa vai dizer, olha, eu estou tentando, até para mim é ruim, eu estou tentando fazer ele voltar
a fazer, dormir à noite e ficar ativo durante o dia, mas eu não estou conseguindo. Então, infelizmente, naquela situação, por um período até que aquela pessoa consiga readaptar aquela situação, vamos ter barulho, né? E eu falo também outra situação que eu falo, barulho é muito subjetivo, porque Sim. muitas vezes eu adoro criança, né? Eu gosto de animal e para mim uma criança gritando, mesmo que seja 11 horas da noite, eu não tô nem aí. Eu posso, se estiver incomodando um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho o som da minha televisão, mas deixa a criança gritar, não é nem todo É dia que ela que o grita. que eu percebo é que as pessoas não estão mais com paciência. Não está tendo mais Então, essa e aí, paciência. em compensação, quando eu falo que é muito subjetivo, porque em compensação, para outra pessoa que às vezes não gosta de criança, aquele só o chorar de um bebê Já incomoda. já Já incomoda. incomoda. E aí a criança, o bebê chorou 7 horas da noite, ele já está dizendo que chora a noite inteira. E ele chorou meia horinha ali E aí já enquanto vai a fazer mãe. reclamação por maus tratos, já quer denunciar o condômino. É uma linha muito tênue, aonde as pessoas têm que ter o discernimento do momento de uma reclamação. E não pode fugir da reclamação. Muitas vezes, eu quero ficar. Aí esse é o grande Eu não quero problema. que seja revelado que fui eu. Na verdade, muitas vezes a gente tem que saber e colocar. Eu tive um exemplo de um condômino que reclamava constantemente. E ele falava para mim: essa mulher ela tá martelando, ela faz de propósito, parece que ela tá pegando a carne e tá destruindo a carne na pia, etc. Não era o caso. Fez diversas reclamações, várias reclamações. O que eu fiz? Fui apurar de fato. E eu fui conversar com a condômina falando que não era ela. E eu passava para ele, não era ela, etc. Rodrigo, olha o barulho. Vários áudios com barulho. Parede com parede. Vamos conversar novamente. O que eu fiz? Eu fui até o andar. Chamei os dois para conversar. Nós dois. No momento que a gente estava Começou o conversando, barulho. o barulho começou. Quem era que estava fazendo barulho? Se não tinha ninguém na casa dela e não tinha ninguém na casa dele, da onde vinha o barulho? E o barulho era um barulho que incomodava. Aí a gente tem que apurar. Foi quando a gente falou assim, o barulho está ecoando muitas vezes pelo duto de ventilação ou até mesmo pelas paredes. E você realmente já estava acusando ela. Aí pediu desculpas, etc. A famosa empatia. É. Ou seja, você em nenhum momento foi tocar a campanha perguntando se ela tinha um problema. Outra coisa, Ah, porque né? tem 3 crianças. Não é o problema as crianças. Porque você não estava escutando barulho de crianças, você estava escutando alguém martelando e você estava informando que era de forma proposital. Olha a gravidade que você está colocando essa pessoa. É. Porque em nenhum momento você falou das crianças. Você falou que era de forma proposital para te prejudicar no trabalho. Estamos aqui fora e estamos escutando o barulho. De quem é o barulho? Por isso, da responsabilidade no momento de você falar uma reclamação, você ter a reclamação e ter fundamentos para essa reclamação. E outra Se não coisa, né, tiver, que a gente escuta muito é que assim, porque esse barulho é ensurdecedor, então você já tem que aplicar multa. Normalmente, por mais alto que seja o barulho, eu sempre oriento como jurídico de condomínio, eu sempre oriento que siga aquela progressão de penalidade, né? sim, Então, assim, mas ele deu uma festa, tá? Mas foi a primeira vez que teve essa reclamação. Então, pode ter sido uma festa, mas ele vai ser advertido. Se dali 3 meses ele der outra festa e atrapalhar, então aí sim já vai ser a aplicação de multa. E primeiro a multa mais branda, e assim vai aumentando o valor da multa até o total que se diz na lei, que é 10 vezes a exatamente. sua cota condominial. Às vezes tem convenção que fala em Em 5 vezes. 5 vezes, às vezes tem convenção que fala em salários mínimos, até o total lá do que a lei fala, mas eu já vi convenção que diz que até o limite da lei, o valor da multa vai ser um consenso entre síndico e conselho. Sim. Então, assim, fica esse tipo de convenção eu acho bem complicado, porque fica bem à mercê do conselho e do síndico, e aí se há uma situação que eles têm já uma certa birra
aquela coisa, uma perseguição com aquele condômino, uma situação mais branda, eles vão dar uma multa maior para uma situação mais grave, porque é um condômino que o conselho e o síndico gostam, vão dar uma multa menos gravosa, né? Eu concordo plenamente com essa tua colocação, porque assim, hoje a lei ela mudou muito. Só que o síndico ele tem que ter posicionamento. Sim. Se ele não tiver um posicionamento, ou ele ficar receoso em tomar algumas ações ou aplicar algumas regras da convenção, a importância da convenção e do regulamento interno. Isso vai estar descrito na convenção e do regulamento interno do condomínio. Então, você, a partir do momento que tem um vínculo, ou até mesmo que você é um profissional, mas você tem receio de fazer a tua função, aí você começa a ter a complexidade da gestão. Por quê? Se você não fez com um, você não pode fazer com o outro. Dois pesos, duas medidas. Então você tem que ter a mesma ação com um e com o outro. Você quer conversar primeiro, você vai conversar primeiro. Você quer já aplicar advertência, você vai aplicar advertência. E assim sucessivamente. Quando a gente fala de uma pessoa que não respeita e se diz que tem muito dinheiro, ele não está importando com a advertência, com as multas, aí a gente tem aquela questão da pessoa não quista no condomínio. E aí a lei ela está muito Sim. ampla sobre essa questão e já está tendo modificações da pessoa, mesmo sendo proprietária, ela fica impedida de entrar no Que é o condomínio. chamado condômino antissocial. Antissocial. Mas mesmo assim, para a gente chegar, eu já tive questões que me questionaram de o condômino, a questão do barulho, pode ser considerado um condômino antissocial? Pode, mas não vai ser numa primeira reclamação, que questão de barulho, que ele vai ser considerado um condômino antissocial. Por isso que, para condômino antissocial, seja qual for a conduta dele, você tem que ter um histórico ali. Então, você tem que ter as reclamações devidamente todas comprovadas, provadas ali, com todas as provas. Então, não é assim, eu apliquei essa advertência, então eu vou jogar fora essa prova. Se é vídeo, grave isso num pendrive, porque amanhã depois, lá na frente, para se chegar a uma ação de condômino antissocial e expulsão, que a gente fala, que é a questão quando o juiz fala, você continua tendo a propriedade, mas você não pode mais morar neste condomínio. Então, você pode alugar, você pode ceder, você pode fazer o que você quiser, menos você residir nele. Você vai ter que fazer essa prova para o juiz. Então, você vai ter que comprovar que quando você aplicou aquela advertência, você tinha aquelas provas, por isso que foi aplicada aquela advertência. Lá na progressão, foi uma multa, você teve as provas. Agora, só esclarecendo o que eu falei dessa convenção, que eu acho que é o perigo, é você deixar para um conselho e um síndico decidir o valor. Então, assim, porque acaba que você tem essa parte do pessoal Acaba, quando você não acaba mensurando. Você vai ver assim, não gosto daquela pessoa, vou aplicar um vou salário mínimo, aplicar. dois, três. Isso acaba realmente prejudicando, né? Então, assim, eu acho factível sempre que, se não O estiver diretor está aqui fazendo se não tiver umas descrito, mímicas, eu não entendo mímica, mas é que faltam alguns minutos ou para dar um time. Então tá bom. aí, Então, a gente está aí quase indo para o nosso final. legal. Às vezes os diretores acham que eu entendo, ainda não fez o curso de mímicas. Aí a questão, muitas vezes, de você fazer essa aplicação e muitas vezes não ter um valor estipulado e definir que o síndico ou o conselho faça essa definição, é um campo um pouco temeroso, porque Minado, né? você acaba colocando, por que que você aplicou? Qual foi o teu fundamento? Então, Muitas vezes põe um salário mínimo. Será que aquela multa, aquela ação, aquela reclamação é válida para um salário mínimo? Não tem. A primeira coisa que o síndico deve fazer, se não tem uma multa pré-definida em convenção ou regulamento interno, ou mesmo convoque uma assembleia e defina isso em assembleia, é isso para que ele mesmo. possa se respaldar. Não é ele que está tomando a decisão, e sim foi o condomínio que tomou a decisão em conjunto numa assembleia pré-marcada, pré-determinada, para discutir o assunto em questão. Dessa Exatamente. forma, o Aí, síndico ele fica o que o com a Rodrigo falou é responsabilidade. interessante. Não que você vai levar a penalidade para ser definido. O que vocês podem definir é criar, chamar numa assembleia, colocar o item específico de
definição de valor de multa. E aí o condomínio, naquela assembleia, vai definir que uma primeira multa vai ser o equivalente a uma cota condominial daquele condômino, na segunda vai sendo aumentado até o total que fala da lei, né? E aí vocês já definem como é que também vai ser aplicada a reincidência. Se vai ser no dobro, se vai ser sempre um a mais. Então, vocês vão definir isso e já fica definido para todos os casos que, no caso, primeira penalidade, advertência, na reincidência, primeira multa e vai indo na questão progressiva. É muito importante isso por este motivo, porque você vai estar aplicando, você vai ter a isonomia dentro do seu condomínio. Você vai estar aplicando para todos a mesma penalidade, né? Então, Isso é de suma importância, porque aí não tem uma ordem direta do síndico. Ah, porque ele está tendo uma perseguição. Você inibe qualquer questão nesse sentido, porque foi quem decidiu, foi a Assembleia convocada para aquela questão específica. E aí a gente coloca isso. Ah, mas a gente pode colocar no regulamento interno, lembrando que o regulamento interno a gente consegue mudar com 50% mais um em Assembleia, agregando, desagregando muitas vezes os artigos. Isso vai também da convenção que determina isso. Se a convenção fala que é 2/3, a gente tem que seguir o que a convenção determina. Mas eu sempre falo para as pessoas, a gente desmembrar a convenção do regulamento interno para que você possa ter maior flexibilidade nas ações, porque o síndico ele fica muito engessado perante o condomínio e não tendo quórum suficiente para que ele possa tomar as decisões. E muitas vezes não é o síndico incompetente, a questão é que as regras do condomínio impedem para ele tomar as decisões corretas. bom, então a gente já está encaminhando aí o nosso podcast para o final, mas fazendo um resumo, então, na terça-feira nós falamos que no caso da reclamação da multa, a pessoa tem que ir lá, escrever no livro, automaticamente hoje a gente no começo já explicou também que você tem que se reunir de provas, então se você tem filmagem, se você conseguiu gravar pelo menos o áudio daquele barulho, se você tem certeza, então você tem certeza porque você conseguiu ver que são as crianças correndo no corredor, então filmar isso, tirar essa foto, não expor em grupo de WhatsApp, por favor. Gente, é mandar esta prova exclusivamente para o síndico. Então, assim, nada, assim, até se for o caso do você fez a reclamação no livro, você pode colocar só no livro o seguinte: fiz filmagens e tirei fotos, mas também não apresenta para o porteiro, pelo amor de Deus, porque né, senão vai ter aquela manda para o porteiro, do porteiro manda para o faxineiro manda para aquele condomínio que ele gosta e quando vê tá no grupo do condomínio, Correto. né? Então, por favor, se você tem a imagem, também não pode expor, você tem que mandar essa imagem para as pessoas competentes, que no caso seria o síndico, ou até mesmo o e-mail da administradora que vai receber e aí vai dar a destinação correta. Recebido, dada a destinação correta, o síndico vai entrar em contato com a sua assessoria administrativa, que é com a administração, vai entrar em contato com a sua assessoria jurídica, que vai analisar essas provas e vai orientar o síndico da melhor forma, qual seria a melhor aplicação da penalidade. Lembrando que penalidade não é apenas multa, nós estamos falando em aplicação de penalidade começa desde uma advertência verbal. Então, sendo um primeiro momento, aquele condomínio ele pode ter essa praxe. O primeiro síndico vai e conversa. Olha, toma cuidado, você não pode fazer isso. Estamos tendo reclamação nesse sentido. Ele só vai lá e deixa anotado que fez a reclamação verbal para aquele condomínio. Depois da advertência verbal, vem a advertência escrita. E somente posteriormente a isso que vão ser aplicadas multas. Então, assim, ficar pressionando o síndico, né, Rodrigo? Tá certo, Achando que não. ele vai Tá certo. botar, vai lá bater na porta do vizinho e falar, vamos parar com esse barulho, não é bem assim, né? Lembrando que o síndico tem muitas responsabilidades e ele representa o condomínio, então ele não pode tomar ações individuais, até porque ele pode prejudicar
o coletivo, e, né, prejudicando o coletivo, outras pessoas podem responder por uma ação errônea. Lembrando que agora que você falou também, é outra coisa que o síndico fica restrito com essa questão de barulho, como eu falei, que o barulho é muito subjetivo, ele também, outra questão, além de todas as provas, ele tem que analisar se outras pessoas estão reclamando de barulho. Porque às vezes é uma questão sua, você é sensível àquele barulho. Então, para você, aquele barulho é importuno, mas para os outros condôminos, então, se não há reclamação de outros condôminos, provavelmente será até meio temerário para o condomínio, para o síndico aplicar qualquer penalidade nesse sentido também, né, Rodrigo? Correto, correto. Você, quando é assim, você começa a bater de porta, meio que bater assim, né? Vê aquele outro, vê o vizinho do vizinho, fala, você não está ouvindo barulho no seu andar? Porque, na verdade, a gente já tem um mapeamento do condomínio e saber quem é quem, né? Então, a gente consegue já decifrar rapidamente as pessoas que podem estar cometendo esse tipo de infração, ou até mesmo a pessoa que tem uma sensibilidade maior com aquele barulho ou não. Então a gente tem que ter um jogo de cintura para lidar com essas situações. Muitas vezes não dar uma negativa que não está vendo ou que está verificando. É uma questão que a gente precisa, de fato, ter o conhecimento. E se o síndico ele não é participativo ao condomínio, dificilmente ele terá esse conhecimento. Não tendo o conhecimento dos condôminos, fica muito difícil você ter uma ação de imediato para que você possa solucionar aquele problema. Então, o convívio com os condôminos, a participação no condomínio, ela é de suma importância para que você possa tomar essas medidas. Rodrigo, como é que a gente faz aí para achar a RS Assessoria? Para seguir no site www.rsassessoriacondominial.com.br e no Instagram rs_assessoria_condominial. E lá estarão todos os blogs, comentários, etc., sobre a empresa. Perfeito. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem, ativem o sininho. É sempre bom a gente saber que você está aí nos acompanhando. A vida é um eterno recomeço. Se algo não está bom, vai lá e faça o seu próprio recomeço. Tchau, gente. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.